Glória a Deus. Está dando para ver aí? Apesar que nós não vamos ler, né? Nós vamos aqui, ó, só pegar uma curiosidade. Amados, possivelmente vocês não vão conseguir ler. Aí está esse texto, ó, Mateus capítulo 20, verso 29, e o Lucas capítulo 18 e o verso 35. Mas eu vou ler para vocês aqui, e para que a gente possa estar comparando, porque o que eu quero trazer com essa imagem, com esse texto? São duas coisas. Primeiro, mostrar que existem alguns paradoxos, principalmente nos evangelhos. O que é um paradoxo? É uma aparente contradição, tá? É uma aparente contradição, não é uma contradição, porque a Bíblia ela não se contradiz doutrinariamente, né? E nem nenhum texto que possa invalidar o outro, isso é impossível na Bíblia. Quando aparece essa aparente contradição, é porque nos falta uma informação para que a gente possa entender o texto. E é isso que eu vou fazer, pelo menos 2 ou 3 textos eu vou pegar como um paradoxo, tá bom? Então, como essa aparente contradição, e aí a gente vai buscar as respostas. E aí eu quero mostrar para vocês que algumas informações, sejam elas culturais, no caso aqui, ó, geográfica, essas informações, esse que é um detalhe, isso vai fazer toda a diferença na interpretação do texto, na compreensão do texto, tá bom? Então vamos pegar o Mateus capítulo 20, quer dizer, eu vou pegar aqui, né? Ainda vou usar minha visão de raio-x para ler aqui. Então capítulo 20, verso, embora seja muito conhecida, não vai precisar talvez nem eu trazer aqui o texto todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você? Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo tudo acontece. Capítulo 20 de Mateus, versículo de número 29, o texto vai dizer o seguinte: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só vou pegar esses 2 textos aqui, que é suficiente. E aí então vocês observaram, eu li muito rápido, eu gostaria que vocês fixassem algumas informações. Vou ler de novo, né, com mais tranquilidade, e aí agora vocês vão dobrar a atenção, porque eu estava lendo e talvez vocês estavam assim despreocupados. Vamos ouvir mais um texto. Mas agora vocês sabem que toda vez que lê a Bíblia, ouvir a Bíblia, vocês precisam então absorver isso, e cada palavra dá atenção a essa palavra. Esse vai ser o nosso exercício daqui em diante o resto da vida. Então é por isso que a hermenêutica vai nos treinar tanto os ouvidos quanto os olhos, ou seja, o cérebro de alguma maneira, para que a gente agora, toda vez que ouvir a Bíblia, a gente vai dar uma atenção a mais, né? Já não vai ser aquela leitura superficial, aquela ouvida superficial, não, vamos dar atenção, porque nós, acredito eu, que entendemos, né? Embora nós tivemos só 2 aulas, mas acredito que nós entendemos que um ponto faz a diferença, uma vírgula faz a diferença, uma palavra não entendida faz a diferença, né? Eu acredito que todos já chegaram a essa compreensão, né? Então, quando a gente ouve ou lê a palavra, toda atenção é pouco, tá bom? Então, vou ler de novo agora, vocês já atentos aí, ligados, a fiação, como diz o pentecostal. Diz assim: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, espero que vocês tenham guardado todas as palavras e vírgulas e acentuação e tudo mais. Então, Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35, deixa eu ver se eu identifico aqui, eu também não aproveito, né? 35, diz assim: aconteceu que, chegando ele junto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus, o Nazareno, passara. Alguém pode me falar aí dos 2 textos que refere-se à mesma passagem, à mesma ocasião, o que vocês, quais as informações que vocês conseguem juntar, ou qual é a diferença, se é que há alguma diferença nos 2 textos, que vocês conseguem falar: isso aqui fala isso, isso aqui fala isso, isso aqui não fala assim, isso aqui fala assado. Alguém pode começar?
Um estava saindo, né? Um estava saindo de Jericó e o outro estava chegando de Jericó. Sim, isso é um ponto é esse aí. Qual mais? Então, tinha 2 cegos e o outro só. Não é possível, tinha 1 ou 2. Quem que não estava enxergando direito nessa situação, né? Sim, outra coisa não. Algum outro detalhe que vocês acham importante? Tem talvez diferença que não faz. Tem, às vezes, uma palavra ou outra que não faz, é diferente, mas não faz a diferença. Mas esses 2 aí eu já me contento, porque na verdade é o que eu queria. Eu já falei para vocês esse texto em alguma outra matéria? Não? Não? Então tá bom, vamos lá. Aleluia. Pode se acomodar, se quiser passar por aqui. Dá um tchauzinho para a mamãe lá no Nordeste, ó. Isso aqui vai lá. Ao vivo é um negócio fantástico, né? Sim, eu prestei uma atenção também na saída de Mateus 20, 29, que fala dos 2 cegos. Em nenhum momento ele perguntou quem é que estava passando, eles simplesmente gritaram clamando pelo nome de Jesus, né? Para que ele tivesse misericórdia. Entendi. E no Lucas 18 ele já perguntou quem é que estava passando por lá. Entendi. Entendeu? Então, São informações diferentes. Sim. Essa é a questão. Será que essa informação diferente ela vai fazer alguma diferença? Então a gente precisa sempre estar atento nessa questão. Não é porque também tem uma palavra, uma informação diferente, que essa informação ela vai ser crucial para que a gente entenda ou não o texto. Então tem coisas que não vai contribuir e nem descontribuir, né? Mas é bom, claro, toda observação ela é válida. Toda observação ela tem a sua importância. Então, mesmo que ela não tenha, que não faça diferença, mas só o fato de agora a gente estar lendo a Bíblia com essa atenção, isso já é excelente, isso é ótimo, porque agora a gente já está fazendo o correto, né? Que é observando. Lembra do primeiro passo? Sim. Observando, interpretando e aplicando. Então, onde tudo começa? Na observação. É por isso que toda atenção é pouco. É por isso que tudo que a gente nota de um versículo para o outro, estou falando desses, principalmente dos evangelhos, né? Se você pegar 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, então são livros que eles narram geralmente as mesmas histórias com perspectiva diferente. Então, os evangelhos a mesma coisa. Ou seja, os 3 evangelhos, que nós vamos também ver como que nós interpretamos o evangelho, tá? Ou os evangelhos. Os 3 são chamados de sinóticos. Nós tivemos a matéria evangelhos? Não, né? Tá, então a gente vai trabalhar um pouquinho com mais detalhe nessa matéria, mas aqui já dá para a gente trazer essa informação. Então, o Mateus, o Marcos e o Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Essa palavra quer dizer sob o mesmo olhar, tá? Sob uma mesma perspectiva, sob uma mesma ótica, né? Sinótico, então mesma ótica. Então eles narram, os 3 evangelistas, eles narram a obra de Jesus, a vida de Jesus, embora não seja uma biografia, mas narram os feitos de Jesus. Então, embora eles narrem, geralmente muitas passagens são as mesmas passagens, eles vão trazer perspectiva, olhares, percepções um pouco diferentes. É a mesma história, por isso que os textos se completam. Se Mateus tem um texto e Marcos tem o mesmo texto, nós precisamos então ler esses 2 textos, tá bom? Se há nos 3, nós precisamos ler os 3. Então nunca nós lemos um texto apenas em um evangelho, se tem também o mesmo texto em outro, porque com certeza... Oi? Tem outras referências. Sim, porque com certeza o outro que escreveu, o Marcos ou o Lucas, vai trazer informações que o Mateus não trouxe e vice-versa. Então Mateus de repente omitiu alguma coisa, mas Lucas ele completou. O Lucas omitiu e Marcos completou. Então sempre é importante a gente juntar essas informações, tá? Isso, irmãos, é crucial para que a gente possa estar juntando, né, essas informações. E a gente viu que cada informação para nós é importante. Cada detalhe vai fazer toda a diferença. E é no detalhe que aí muitas vezes está a compreensão, a chave do texto. Não é que não tenha nada oculto, não é que tem nada místico, não é nada assim, nossa, a palavra é revelada, está por trás da... Um dia eu vi um irmão, ele falou assim, eu quero pregar esta noite, porque você sabe que o pregador tem esse negócio, né? Engrossa a voz, aquela coisa toda e tal. Eu quero pregar, e fala difícil ainda, né? Que é um vocabulário assim que ele usa no dia a dia, na farmácia, na venda, na padaria, não usa, mas no púlpito, eu vou falar nesta noite não aquilo que está escrito
aqui nas letras, mas aquilo que está por trás das letras. Aí o outro disse assim, eu quero falar com vocês hoje o que está nas entrelinhas. E eu falei, rapaz, o que tem nessas entrelinhas? Não, só tem espaço em branco. Mas aí, então as pessoas, não, amados, é texto mesmo, está escrito aqui, é significado daquilo que está impresso. Então essa é a questão, não tem nada oculto, é a leitura mesmo, correta, é isso que vai trazer para nós a compreensão. Porque a gente está tão acostumado, né, e principalmente na nossa época, que é uma época onde as pessoas elas fazem tudo de uma maneira muito acelerada, né? Olha aí, ó, eu cheguei correndo, né, Cláudio? Então a nossa vida é tão corrida, a gente é tão desapercebido, ainda mais nessa geração onde a tecnologia trouxe a informação com uma velocidade absurda. Então isso vai tirando de nós a concentração, a reflexão, né? A observação, porque é muita coisa. O cérebro ele vai sendo habituado a uma velocidade, então ele absorve um monte de coisa no sentido que ele capta, mas ele não reflete, não dá tempo de refletir. São as mídias sociais que estão treinando a gente para isso, e isso é horrível, isso é péssimo, isso descontribui muito, irmãos, para a questão da reflexão. E a Bíblia diz o quê? Que nós devemos refletir na palavra, não é apenas ler na palavra, é demorar-se nela, né? Você lê de novo, lê novamente, relê. Isso é a reflexão, ou seja, é a flexão feita novamente, é o exercício que ele deve ser feito repetidas vezes, até que a gente chegue então a uma conclusão um pouco mais adequada. Então isso demora, isso exige concentração, esforço, energia e tempo, coisas que a gente parece que não está disposto a fazer nesse tempo, né? Então é por isso que muitas pessoas, muitos crentes que leem a Bíblia inclusive, fazem até aquele plano de leitura anual, que eu acho válido, tudo eu acho válido, né? Se você está lendo, está tendo contato, é válido, só que não é suficiente, só que não é o bastante, só que não é o tudo, só que não essas atitudes ou esses atos que vão fazer a diferença na compreensão. É o estudo, é o demorar-se, é o refletir, é o debruçar diante da Bíblia, né? É se cercar de livros, é pensar, é ouvir, é comparar, né? É refletir, é orar, é pensar em silêncio, é buscar a graça do Espírito Santo, é ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e assistir uma aula sobre o mesmo assunto, e ouvir outro professor sobre o mesmo assunto, e ler outro livro, um comentário sobre o mesmo assunto. Então nisso, irmãos, a gente vai absorvendo pouco a pouco. O problema para muitos do aprendizado é porque ele é lento, ele é gradual, ele é demorado, ele é pouco a pouco. Olha, já deu até um desânimo, né? Aí os irmãos vêm na teologia, primeira aula, acho que vai aprender tudo sobre tudo. Aí ele vai se frustrando porque ele não está aprendendo nem tudo sobre aquele único assunto, né? Aí acabou a matéria e ele acha que aprendeu tudo. Não, irmãos, é muito demorado, é assim mesmo. Porém, isso é muito precioso. A gente precisa entender que a nossa vida é constituída de processos. Quando a gente queima um processo, quando a gente queima uma etapa, pode ter certeza que o produto lá no final não vai sair com qualidade. Você vai de fato estragar o processo. Então tudo na vida, e principalmente o conhecimento, ele é um processo lento. Para a gente absorver uma verdade bíblica, não é só preciso ter uma questão de capacidade intelectual, é preciso estar com um coração preparado, adequado, maduro para receber aquela verdade de Deus, tá certo? É por isso que muitas vezes Jesus, ele falava muita coisa abertamente, e aí as pessoas ficavam assim, não compreendemos, não sabemos. Mas não era questão que Jesus falava coisas difíceis, pelo contrário, Jesus descia ao nível mais simples, né? Jesus falava a uma criança, é que a criança tinha um coração um pouco mais puro, e aí já recebia a palavra de Deus como sendo de fato uma iluminação para a sua alma. E aí, na verdade, quem tinha mais dificuldade de receber a palavra de Deus era justamente aqueles que não se demoravam, ouvia, não entendia e vão embora, acabou. Aí aqueles que queriam de fato, né, entender, falar assim, nós não entendemos aquilo que o Senhor falou, não. Ah, vocês não entenderam? Não entendemos. Então senta aqui, vou explicar para vocês. Aí Jesus percebia, observava, via que aquelas pessoas tinham interesse sincero pela palavra dele. E aí ele falava de novo, explicava de novo. Então Jesus era aquele mestre, paciente, sabe, que ensina 10 vezes,
que fala 10 vezes a mesma coisa, 10 vezes ainda não aprendeu, fala 10ª. É igual a gente com os nossos filhos, né? Então, estou falando da paciência, né? Então o que acontece, amados? Vamos lá, pegar o texto. Bom, primeiro que um texto diz que eles estavam entrando em Jericó, e o outro diz que eles estavam saindo de Jericó. O que nós temos aqui? Uma aparente contradição, não é? Estavam entrando e estavam saindo. Tem mais outra informação aí, contraditória, ou pelo menos aparente. Que um diz que tinha um cego, o outro diz que tinha 2 cegos. Então, quem é que não estava enxergando direito nessa narração, né? Ou nessa narrativa? Aí a gente concilia aqui, veja bem que coisa interessante. Primeiro a questão de entrar e sair de Jericó. Eu não sei se dá para vocês perceberem aqui, mas isso aqui na verdade são ruínas, tá? Não são casas completas, ó. Aqui tem uma escadinha, tá vendo? Uma escadinha que leva a lugar nenhum, né? Então tinha isso. Porque com certeza era uma casa e tal, mas não tem mais casa, então tem uma ruína aqui, ó. Tem um pedacinho de muro, aqui também, ó, são pedaços de paredes e tal, tá? Tudo ruína aqui. É que talvez a qualidade da imagem não esteja tão boa, né? Para vocês perceberem, mas aqui são tudo ruínas. Então isso aqui, ó, cidade de Jericó. Certo? Aqui, inclusive, como é um ponto turístico, então fizeram algumas passarelas aqui, ó, o pessoal vinha até aqui, aqui acho que tem outra passarela, tá vendo? Outra passarela aqui. Então aqui são ruínas, né? Virou um ponto turístico, mas são ruínas da Jericó que foi destruída lá em Josué, capítulo 5, né? 5 ou 6, alguma coisa assim. Então essa Jericó que Deus disse que nunca mais seria levantada por ninguém. E não foi mesmo. Saddam Hussein, né, o falecido ditador, ele tentou, projetou levantar de novo essa antiga Jericó, mas Deus disse que não ia ser mesmo, nem vai ser. Por ninguém na história. Eu nem sei os motivos que ele não conseguiu, mas o motivo eu sei, porque Deus disse que não. Então, o que acontece? Aqui é uma estrada, né? Há uma estrada aqui, e aqui já é uma cidade que a gente percebe, tem até alguns predinhos pequenos e tal, as casas já, né? Aqui de fato é habitado e aqui é uma ruína. Então essa é a antiga Jericó. Essa é a nova Jericó, que já existia nos tempos de Jesus. As duas já existiam, tá? Então a nova Jericó e a antiga Jericó. Então Jesus, o que ele está fazendo? Saindo dessa antiga Jericó e entrando nessa nova Jericó. A questão é que um evangelista, ele enfatiza que Jesus está saindo, e outro vai narrar que ele está entrando. Os dois estão certos ou estão errados? Os dois estão certos. O que um deu ênfase? Na saída da antiga, e o outro deu ênfase na entrada da nova. Só que eles não trazem todas essas informações. E aí o que acontece? A geografia nos ajuda a compreender isso, porque a Bíblia não traz esses detalhes. Daí a diferença de a gente se demorar no texto bíblico e buscar as informações que existem. Se são informações culturais, históricas, linguística, né, de exegese, arqueológica, geográfica, elas vão contribuir de alguma maneira para que a gente compreenda. Então perceba, geografia, que para muitos falam, geografia, como que uma informação geográfica vai me trazer uma compreensão melhor do texto? Está aqui um exemplo, só trouxe esse exemplo. Tá? Então tranquilo, não há contradição nenhuma, né? Vamos lá para os 2 cegos. Tinha um ou tinha 2? Tinha 2. Por que um fala que tinha um evangelista diz que tinha um? Porque ele enfatiza aquele que era mais conhecido na cidade, que era o Timeu, filho, né? O filho do Timeu, na verdade, que era o Bartimeu. Isso, porque na verdade Bartimeu não é nome, né? O prefixo bar quer dizer filho. Então Timeu, ele nem tinha nome, era filho do Timeu, era conhecido como filho do Timeu, que é Bartimeu. Igual o Jonas, filho de Jonas, que é o Bar Jonas, né? Bar Jesus. Então tudo que é Barrabás, então tudo que é o Bar é filho de alguém, tá? Não é nome próprio. Então aqui também tranquilo, não dá ênfase a um que estava na beira do caminho, a Bíblia diz, né? Então eles estavam aqui mesmo, bem na saída da entrada, então eles estavam aqui, inclusive na entrada da cidade, onde os mendigos colocavam ou na entrada dos templos, para mendigar, né? Então tranquilo, irmãos, está vendo como duas informações básicas, uma é geográfica e a outra é cultural, no sentido que o estilo de eles abordarem as narrativas trazem para nós um esclarecimento, ou não? Não, André, eu já sabia disso sem essas informações, ou elas não contribuem. Não, né, Amado? Eu acho que... Não sabia que existia uma nova
Uma antiga Jericó e uma nova. Uma do lado da outra praticamente. Então, você vê como esse simples conhecimento já vai nos trazendo luz? Amados, todo conhecimento adequado, não é qualquer conhecimento. Porque, na verdade, tem gente que traz falsos conhecimentos, falsas informações. Informações que não são verdadeiras. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Fala, nossa, mas não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. De onde foi tirada essa informação? Só Deus sabe. Da imaginação do cidadão, tá certo? Por exemplo, já vou trazer aqui uma informação que ela é fake. Fake news. Meu Deus. Fake news teológico. Olha só. Vocês já ouviram falar que a Madalena é prostituta, né? Sim ou não, Amado? Sim. Aí eu pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? De onde tiraram essa informação? De que texto bíblico? A resposta é de nenhum texto bíblico. A Bíblia não diz que a mulher já tinha 7 demônios e derrapou mais um pecado na vida dela. É ruim, né, não? Então, Maria Madalena, não é nem nome, né? Madalena, era da cidade de Magdala. E a Bíblia não diz que ela era prostituta. Não diz. É diferente do capítulo 7 de Lucas, que diz que uma mulher pecadora, agora sim, olha só, esse termo pecadora, naquela cultura, era equivalente à prostituta. Tá certo? Então lá tem uma mulher que ela faz o quê? Ela, aos pés de Jesus, ela derrama o vaso de alabastro, né? Chora, enxuga com seus cabelos, aquela coisa toda que a gente já conhece. Isso é o capítulo 7 de Lucas. Esse capítulo 7 de Lucas fala de uma mulher na casa de Simão, leproso, e acontece tudo isso. Quando a gente vai lá para o capítulo 11 de João, há uma outra mulher que faz a mesma coisa, mas não são a mesma situação. Embora, irmãos, é muito parecidinho, mas não é. A gente pega os detalhes lá e fala, de fato, não é a mesma pessoa. Lucas capítulo 7, inclusive, é a única parábola que Jesus conta, ou Jesus ensina por parábola, antes do seu 3º ano do ministério dele. Ele teve 3 anos e meio aproximadamente. Então, no final do seu 2º ano, no início do 3º ano de ministério, é que Jesus começa a ensinar por parábolas. Até então, ele não usava esse método, tá certo? De ensinar por parábolas. Já falei por quê, né? Que ele usou as parábolas, na verdade, porque ele começou só a ensinar por parábola lá no final do seu ministério. Porque Jesus, com as parábolas, ele fazia uma triagem, ele peneirava. Porque agora Jesus estava de fato separando os curiosos daqueles que queriam de fato segui-lo, entender a sua doutrina. Então, os 2 primeiros anos, de boa, Jesus faz milagre, abençoa todo mundo e tal, aquela coisa toda. Então Jesus agora está fazendo a separação daquela multidão de curiosos, e Jesus só está interessado em pessoas que também estão interessadas na sua mensagem. Porque Jesus não está vendendo um produto de R$1,99, não é a todo custo que ele quer juntar seguidores para si. Ele não veio para juntar as multidões a qualquer preço, não, pelo contrário. Ele veio dizer que a mensagem que ele trouxe é uma pérola de grande valor. Aliás, que vale mais do que tudo. Quando essa pessoa acha essa pérola, quando ela entende esse tesouro que ela achou, ela está disposta a vender tudo para adquirir aquele tesouro. Então ele começa a contar por parábolas, porque a parábola fazia com que os curiosos fossem embora, e ele falou um negócio aí, mas nós não entendemos. Não tem interesse, vai embora. Não atendeu a curiosidade, quer vida fácil, né? Quer conhecer os mistérios, entre aspas, de Deus de uma forma displicente, negligente, achando que somente lendo superficialmente, ouvindo alguma coisa, nós vamos crescer no entendimento de Cristo. Não, isso não vai acontecer mesmo, tá certo? Agora, pessoas que fazem como nós estamos fazendo, de fato reservando tempo, dando atenção como se deve dar a Bíblia, aí pode ter certeza que nós vamos ter uma compreensão, um entendimento muito melhor do que aquelas pessoas que não se atêm, que não reservam tempo, que não se esforçam para estudar a Bíblia. É fato, isso é um fato consumado, né? Então Jesus estava afastando os curiosos e estava trazendo essas pessoas agora para perto de si, para que essas pessoas de fato compreendessem a sua mensagem, a sua palavra. Então as parábolas, elas têm, entre outras finalidades, essa de separar os curiosos daqueles que de fato queriam seguir a Cristo. Então, capítulo 7 de Lucas é a única parábola que ele conta, então, fora desse período. E o capítulo 8 já traz as mulheres que ajudavam no ministério de Jesus com os recursos financeiros, né? Entre elas está Maria Madalena.
Um Papa, eu acho que foi o Papa, eita, agora fugiu da mente, não sei se é Pio XII, Leão XX, eu não sei, me fugiu da memória, lá no V século. Ele começou a fazer a exposição, eu estou contando de onde veio essa falácia, essa conversa, que até hoje ela perdura, né? Olha só, mas tem uma origem lá. E aí ele começou a fazer a exposição do livro de Lucas capítulo por capítulo. Então cada pregação é um capítulo, né? Então capítulo 1, um dia, capítulo 2, outro dia, não sei se é exatamente assim nessa ordem de dia por dia, mas pregava capítulo 1, depois pregava capítulo 2, 3, chegou no 7, então se deparou com essa mulher pecadora, que de fato era uma prostituta, né, pelo termo, é isso que quer dizer, mulher pecadora, é prostituta, não é outro pecado a não ser a prostituição. Esse termo lá a gente chama isso de hebraísmo, que essa palavra tem esse significado apenas nessa cultura, tá? Depois eu vou trazer para vocês, não é nem hebraísmo, é outro termo, expressões idiomáticas, ou seja, aquela expressão só tem aquele significado naquele idioma. Se você levar para outro idioma, aquela expressão mesmo traduzida não vai ter o mesmo significado. Depois vocês vão entender melhor isso. E o que acontece? Então ele fala no capítulo 7, Lucas, tal, mulher pecadora, ela prostituta mesmo. Chegou no capítulo de número 8, quem está lá? Maria Madalena. Não está só ela, mas está outra. Esse Papa viajou na maionese, como muitos pregadores fazem, deduziu da sua imaginação fértil, foi lá e disse, Maria Madalena, que é essa prostituta que ungiu os pés de Jesus, porque ele ligou que ela também foi endemoniada. Então ele ligou tudo isso à prostituição. Ele viajou na maionese, falou isso, pregou isso, novidade nenhuma, as pessoas foram o quê? Repetindo aquilo que ele falou até hoje, irmãos, 1500 anos aproximadamente, e está aí a conversa mal falada e a gente repetindo. O pior é isso, a gente repetindo aquilo que a Bíblia não diz. Pegou fama sem ter feito, tadinho. Oi? Ela pegou fama sem ter feito. Sim, olha só, por exemplo, vocês já ouviram falar que o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Sim. Não está na Bíblia isso. Você falou não. Né? Não está na Bíblia. Então assim, há muitas coisas, irmãos, que de fato nós falamos e não tem base bíblica. Aliás, não tem base nenhuma. Isso veio de uma imaginação de alguém em algum lugar que falou e chegou até nós, e a gente vai perpetuando isso pelo fato de não estudar e não pesquisar. Eu acredito que vocês não vão mais falar essas coisas, que agora a gente está vendo que não é assim, né? Mas infelizmente a maioria não faz isso, e aí vai só perpetuando o erro, e uma mentira falada 1000 vezes, dizem aí, se torna até uma verdade, né? Não, mas sempre foi falado assim, eu sempre ouvi assim, como que agora, André, você está dizendo que não é assim? Então, lamentável, né? Mas algumas coisas a gente inclusive vai falar, nossa, mas 20 anos que eu estou na igreja, sempre falaram assim, então, mas não é assim, né? Vamos lá, amados. Professor, Sim. teve um pastor falou assim para mim que a Maria, a irmã da Marta, era Sim. prostituta. Aí, ó. Eu fiquei assim, e ele deu certeza. Ele falou assim, não, a Maria Eu garanto. era Porque prostituta. ele ligou as duas Marias. Ligou as duas Entendi. lá e falou que era Rapaz, Maria na Bíblia no Nordeste é o que mais tem. Então, Não um é? pastor que se diz assim, bom em teologia, falou que ela era prostituta. É. Aí eu falei assim, você não conhece não, hein? Não, a gente teve assim, isso é estranho. Então, amados, porque quando a gente afirma alguma coisa, se eu afirmei e dei a afirmação, eu preciso dar uma base. De onde eu tirei essa minha informação? Eu estou me baseando aonde? É na Bíblia, não é na Bíblia. É na Bíblia, mas é da língua dos originais. É da cultura X, essa cultura de fato ela era, assim era. É da história. Tem algum registro, tem que ter algum registro, alguma fonte, né? Essa é a questão. De onde é a fonte? Quando a gente vai para a faculdade, nenhum professor aceita nenhuma declaração, nem declaração mesmo, e nem escrita, se não tem a fonte. E não serve Googada não, mano. Não serve Google, internet, essas coisas não são fonte confiável. Tem que ter de fato um documento reconhecido pela academia, pela história, negócio oficial. Então, se as universidades, a respeito das suas formações profissionais, exigem isso, quanto mais nós estamos lidando com a palavra de Deus e aquilo que pode interferir na nossa eternidade e na nossa qualidade de vida aqui na Terra, espiritualmente falando. Olha só, então é claro que a gente precisa dar muito mais atenção para isso. É algo muito mais sério. A palavra de Deus, ela é muito mais séria do que qualquer coisa. Então tem pessoas que elas
elas se dedicam até a sua formação e outras coisas mais e tal, que tem que fazer mesmo. Mas quando chega na Bíblia, irmãos, parece que o negócio é de qualquer jeito. Não é assim, Deus dá na hora. Eu falo, meu Deus, quanta negligência, né? Quanto desprezo, né, pela palavra de Deus. Não é assim, amados, não deve ser assim. Então, bora lá. Todas as vezes que alguém afirmar alguma coisa, fala assim, mas por que você está afirmando isso? Você precisa provar por A mais B que ele está falando aquilo baseado em tal referência, tá? Exijam, inclusive de mim, inclusive. André, você está afirmando, mas de onde você tirou essa informação sua? Né? Fala aí pra gente aí, porque a gente quer ter a certeza desse negócio. Não tem problema, né? Eu não me sinto ofendido, pelo contrário. Eu me sinto, na verdade, cumprindo o meu papel, fazendo com que vocês sejam pessoas criteriosas e pessoas que questionem a tudo e a todos, sem problema nenhum, de uma forma respeitosa, claro, né? Não, porque tem gente que às vezes faz perguntas de uma forma capciosa. Não é o caso de vocês, glória a Deus por isso, graças a Deus, irmãos. Não estou nem falando querendo assim ser hipócrita, não. Mas tem alguns alunos que fazem as perguntas pra gente, querendo saber se a gente sabe mesmo e tal, entendeu? Aí eu já percebo logo, às vezes eu ignoro, ou então a gente já dá aquela correção santa, com amor. Não é, irmão? Porque ele não deve aceitar a hipocrisia, a gente não está aqui para isso. Então vamos lá, o problema da distância cultural. Então nós vimos a questão da geografia e agora a questão cultural. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e verso de número 16, segundo aos Coríntios, como eu não lembro de cor, de memória, eu vou ter que ler aqui nessa escuridão da noite, mas eu acho que eu consigo. Então, segundo aos Coríntios, se alguém lembrar do texto, é claro, né? De cor, possa narrar, pode narrar, por favor. Me ajuda aí. Segundo aos Coríntios, ou celular, né? É outra tecnologia, tá vendo? Eu me matando aqui, ó, professor velhinho, arcaico, falando de história, não usa dos aparelhos porque o meu tá ali, né? Mas veja aí se consegue, irmã Bruna, então. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Já que estamos falando de hermenêutica... Amém, você pode ler. Não, fica aí, segura aí, me ajuda aí. Me ajuda que eu te ajudo. Já captei essa mensagem já. Já que estamos falando de hermenêutica, vamos então expressar aquilo que é correto. Quando é carta, nós não falamos segundo aos Coríntios, tá? Segundo João. Nós não falamos segundo quando é carta, porque é carta, então a palavra é segunda aos Coríntios, né? A gente também não fala segunda a Reis, segunda a Crônicas, porque é livro. O gênero é masculino. Segundo livro, né, no caso, segundo Crônicas, segundo Reis, segundo Samuel. Para facilitar a vida de vocês é o seguinte: Antigo Testamento, segundo. Novo Testamento, segunda. Porque sempre no Novo Testamento vai ter carta, né, segunda ou terceira. E Antigo Testamento sempre vai ter livro, primeiro ou segundo. Ficou fácil assim, né? Uhum. Hashtag fica a dica. Leia, por favor. Então vamos lá. Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Isso. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Isso. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, falamos. Isso, até o 16, não foi? Fui até o 17. É por isso que eu vi que eu acho que estava passando, mas tá bom. Mas até o 16 já era o suficiente para extrair aquilo que eu quero. Faz sentido, de fato, tudo que foi falado aí, lido, é claro assim para vocês? Nossa, compreendi claramente o que Paulo quis passar para mim agora. Ficou nítido para mim. Sim ou não, Ana? Ficou claro aí a mensagem, a verdade, o que Paulo quis passar aí falando, trazendo todos esses termos? Nós somos o triunfo, né, em Cristo, nós cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Não. Faz sentido isso? Não. Não faz, né? Então, como aquela maçã de prata, maçã de ouro e salva de prata também não fazia sentido.
Depois que nós descobrimos a questão cultural, aí fez sentido, não fez? É um negócio bem mais claro, tudo bem. Então a questão aqui ainda é cultural. Então vamos lá, eu trouxe aqui uma imagem daquele tempo lá de Paulo. No caso aqui é uma biga, né, é um carro romano de guerra, né, trazido inclusive aqui, puxado por cavalos. Aqui está então o piloto, aqui está um escravo que não dá para ver, mas tem alguns escravos aqui. Então quando iam para a guerra os romanos, e eles, lógico, venciam a guerra, na maioria das vezes, quase todos venciam a guerra, eles traziam quem? Escravos. Quando eles entravam na cidade de Roma, eles eram recebidos então pelo povo, soldados, né? Pelo povo com grande alegria, porque eles tinham conquistado mais uma terra e etc e tal. E aí traziam escravos arrastados junto aos carros, né? E aí o povo, a população, iam jogando perfume, como um ato de perfumes, grinaldas, o que fizeram com Jesus quando entrou na cidade, né? Jogavam suas roupas, plantas e tal, aquela coisa toda para receber, saudá-los. Então eles jogavam esses perfumes neles, né? Então eles vinham como triunfo, triunfando. E esses perfumes neles, aqui nos soldados, era o perfume e o cheiro da vida, para a vida. Eles venceram, foram vitoriosos. Mas nesses escravos que eram na verdade capturados, eles iam ser levados para ser mortos e até para servir de exemplo para aqueles que se levantassem contra Roma. Então esse mesmo perfume para esse era cheiro de vida para a vida, e esse cheiro de morte para a morte. Então o que Paulo está dizendo, olha, nós somos esses que triunfam em Cristo, e em nós esse triunfo de Cristo tem um cheiro de vida para a vida, aqueles que recebem a Cristo, aqueles que recebem a mensagem de Cristo, o triunfo de Cristo. E aqueles que não recebem, é uma mensagem de morte, de juízo, cheiro de morte para a morte. Percebe que aqueles ouvintes não precisavam dessas informações? Porque isso aqui era claro, essas palavras de Paulo eram claras. Essas informações que eu trouxe, sinceramente, trouxe um pouquinho mais assim, de sentido ao texto? Sim. Trouxe ou não trouxe? Então percebam que eu estou trazendo aqui uma coisa simples e é detalhe, irmãos, para não falar das coisas mais profundas, complexas, que aí a gente fala, nossa, olha só, quando a gente entende isso aqui, o negócio... aqui é quase uma iluminação pouco a pouco. Eu trouxe uma pequena luz para vocês. Se a gente começa a estudar um pouco mais a fundo, por exemplo, os originais, os termos, então isso vai se clarificando cada vez mais. Vai trazendo um sentido cada vez mais próximo daquilo que o autor, o escritor, no caso aqui, Paulo, ele quis, e ele falou claramente, ele comunicou com toda a perfeição aos primeiros ouvintes. É nós que temos a dificuldade, a mensagem chega em nós com essa dificuldade, mas os ouvintes não tinham nenhum problema, eles não tinham a carência do entendimento cultural, linguístico, geográfico, histórico, arqueológico, nenhum. Eles estavam lá na cena, eles entendiam tudo, todos os termos para eles eram familiares, nenhuma palavra era estranha, nenhuma expressão era estranha, estavam na cultura deles. Mas chega para nós com todas essas barreiras, essas distâncias culturais, históricas, etc. e tal, né? Fala assim, poxa André, mas por que o negócio não foi mais simples? Justamente para fazer com que a gente... Opa, fui eu, né? Fui eu? Fui eu. Então, não pode ser outra pessoa, senão eu ia fazer assim. Ô meu pai, eu escuro desse. Então o que acontece? O anjo não foi. O anjo não vai atrapalhar. Então o que acontece? Depende, se for o anjo caído, né? Então o que acontece? É porque a gente já teve angelologia, tá vendo? Coisa boa. Por conta disso, amados, por que Deus não facilitou o negócio para nós? Justamente por isso. Porque, de fato, os mistérios de Deus, a palavra de Deus, eu estou falando da profundidade, da essência, não é para todo mundo. No sentido que não é que não está acessível a todo mundo, é que não é para os preguiçosos, para os relaxados, para aqueles que não dão valor, aí não é. Agora pode ter certeza que a partir do momento, que é o nosso caso aqui, a gente vai dando atenção para isso, a gente vai percebendo, nossa, como é fantástico a gente descobrir a palavra de Deus, como é prazeroso, como é edificante, como é libertador quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, como de fato ela é. Não traz assim um senso de liberdade, de libertação. Nossa, Deus agora, olha como Deus falou, olha só que 10 anos eu li isso aqui
E eu fui descobrir agora por conta disso, irmãos. Não é? Mas glória a Deus que a gente está ainda em tempo. Então vamos lá. O problema da distância cultural ainda. Segundo aos Coríntios, irmã Bruna, já que você está aí, já aposta, né? Por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Segunda, 4, 7. Apenas, né? Isso, só o 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de Isso. barro, para que a excelência de... Deixa eu mudar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Isso, é só isso aí mesmo. Se a gente pega Mateus capítulo 6, verso 19, verso 20, se não me falha a memória, peço, me ajudar aí, estou puxando a memória, que Jesus diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou é o contrário, hein? Onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. É o coração, né? Isso. Onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Isso. E ele diz para juntar tesouro no céu, onde a ferrugem não rói, a traça não deteriora e o ladrão não mina e não rouba, não é isso? Isso. Então tá, olha só que coisa interessante. Isso aqui é o tesouro, como era escondido, em vaso de barro, e era colocado as moedas e enterrado. E aí, coisa interessante, quando Paulo diz que o nosso tesouro está em vasos de barro, eles tinham entendimento do que significava essa palavra. Que o mais precioso não é o recipiente e nem, na verdade é um vaso, né? Eu ia trazer aqui a memória de baú, mas isso aí já é um negócio até meio fantasioso. Mas aqui, ó, isso aqui não valia nada, era de barro. A excelência estava onde? O valor estava onde? E ele fala isso a respeito do que, no caso dessa passagem aqui? Do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que habitava em nós. Então o Espírito Santo é o que está dentro de nós, esse de fato é o precioso. E nós somos vasos de barro. Então o vaso, irmãos, não é o que tem um valor. O valor, esse vaso só tem valor porque há um conteúdo precioso dentro dele, que é o Espírito Santo. Isso já quebra, inclusive, essa ideia de que, porque o Espírito Santo habita na nossa vida de uma maneira poderosa, pujante, extraordinária, realizando coisas assim, gloriosas mesmo, né? Extraordinária, que a gente vai de alguma maneira se exaltar, não tem como, nós somos vasos de barro. Não é por nós, não é por causa de nós, não é porque eu sou melhor, não, todos nós somos esse barrinho aqui, ó. E inclusive a gente quebra, está quebrado aqui no teco, né? Nós somos cacos entre os cacos, tá certo? Se o Espírito Santo não operar em nossa vida, por nossa vida, somos apenas um barro, como qualquer outro. Então, vaso por vaso, não tem validade nenhuma. Importante, disse um pregador um certo dia, é que o oleiro trabalhe na nossa vida, não que a gente seja vaso. Mesmo porque o próprio Paulo vai dizer, uma grande casa é vaso de tudo quanto é jeito. Vaso de honra, vaso para desonra, vaso precioso. Uma grande casa, digo eu agora, não Paulo, nem muito menos o senhor, que numa casa até vaso de banheiro, né? Então, não sei se vocês entenderam, mas deixa para lá. Vamos para os nossos comerciais.